Fala galera, chegando com as informações importantes do Cruzeiro nesta quarta-feira de reapresentação, com boas notícias, com jogadores apresentados, com a preparação começando para o duelo diante da equipe do Atlético Mineiro de apresentações na Toca. Os 3 reforços foram apresentados: Rian Guilherme, Cauã Moraes, lateral direito, Rian Guilherme volante, Kenny Arroyo, atacante, o equatoriano. Todos falaram bem na Toca da Raposa 2, foram apresentados pelo Pedro Lourenço, o Pedrinho, e o Pedro até mandou um recado ao Atlético Paranaense, né, de que não roubou ninguém, que já aconteceu no Cruzeiro e que agora o Cruzeiro foi lá, pagou a multa porque acreditou muito no jovem Cauã Moraes, lateral direito de 18 anos. Rian Guilherme e Kenny Arroyo treinaram normalmente com o grupo. O Cauã Moraes, ele vem na transição porque ele teve uma entorse no joelho, em um jogo, se não me engano, com o Criciúma na Série B, e ele está nesse período aí final de recuperação para que possa ficar à disposição do técnico Leonardo Jardim. Claro que ele vai ser inserido aos poucos, 18 anos apenas, muito jovem ainda, estava numa rotina de Série B, mas é uma contratação que o Cruzeiro aposta alto, tanto que pagou a multa à vista ao Atlético Paranaense. Kenny Arroyo, camisa 99, Rian Guilherme, camisa número 20, e Cauã Moraes, camisa número 2. Sempre bom a gente lembrar que esses 3 não têm condição para o dia 11 de setembro. O Cauã Moraes aí nem tem condição física, né? Mas todos estão regularizados. É que para jogar a partida de volta da Copa do Brasil, eles teriam que estar com o nome publicado no BID até o dia anterior ao primeiro jogo. Isso aconteceu apenas para Luiz Sinisterra, que hoje treinou normalmente com o elenco. Mas para o jogo com o Bahia, dia 15 de setembro em Salvador, aí sim o Kenny Arroyo e até mesmo o Rian Guilherme vão ficar à disposição do técnico Leonardo Jardim, que hoje começou a preparar o time para o jogo da volta da Copa do Brasil. O Cruzeiro sabe que tem uma boa vantagem, mas que nada está decidido e que vai precisar entrar muito focado. Sabe que é estádio lotado, entupido, Mineirão, no jogo diante da equipe do Atlético Mineiro, mas todo mundo bem concentrado para buscar esta vaga e garantir aí presença entre os 4 finalistas da Copa do Brasil 2025. E na preparação que iniciou hoje, na Toca, boas notícias. E eu vou explicar por quê. Primeiro, o Christian ficou fora do jogo com o São Paulo. Ele levou um pisão no pé no primeiro clássico na Arena. Um dos dedos do Christian ficou bastante inchado, ele não conseguiu atuar contra o São Paulo, mas hoje já treinou normalmente com todo o elenco. Está liberado, joga normalmente no dia 11 de setembro. E o Wanderson, aquilo que a gente trouxe, ele passou por exame de imagem, o exame não constatou nenhuma lesão importante, nenhuma lesão grave. Ele hoje fez um tratamento na parte interna da toca, ele não será problema para outra quinta-feira. Claro que alguns dias aí ele deve fazer tratamento, mas vai voltar a treinar para ficar à disposição do técnico Leonardo Jardim. Então, é a situação do Wanderson, que tem presença aí assegurada na partida diante da equipe do Atlético Mineiro. Sobre os jogadores da seleção, hoje o Carlo Ancelotti até deu entrevista na Granja Comari. Fabrício Bruno e Caio Jorge vão ficar no banco diante do Chile nesta quinta-feira. Para o outro jogo tem que aguardar, porque o Ancelotti ele falou sobre dar chance para alguns jogadores na partida diante da Bolívia. De qualquer forma, a logística do Cruzeiro se mantém. Os atletas, mesmo se jogar ou se não jogar contra a Bolívia, Fabrício Bruno e Caio Jorge, o Cruzeiro conta com ambos na quinta-feira diante da equipe do Atlético Mineiro. Por isso tem aquele esquema montado, os jogadores vão retornar em voo fretado, chegada às 5 da manhã no Galeão, e no Galeão estará o avião do Pedro Lourenço para trazer os atletas para Belo Horizonte. Vão para a Toca da Raposa 2, se eles jogarem na terça, vão fazer todo um período aí de recuperação para estarem à disposição de Leonardo Jardim na quinta-feira, diante da equipe do Atlético Mineiro. Então é a programação do Cruzeiro para estes compromissos, ou para esse compromisso importante na Copa do Brasil, dia 11 de setembro, hein?
7h30 da noite. Uma outra novidade no treinamento de hoje foi o jovem Batistella, hein? Cauã Batistella participou da atividade com o time profissional. Garoto assinou recentemente a renovação e vem sendo observado aí no dia a dia pelo técnico Leonardo Jardim. E para a gente fechar, aí é curiosidade. O Kenny Arroyo colocou na camisa dele, no número 99, Arroyo Júnior. E aí todo mundo ficou naquela dúvida, né? Ele não tem o mesmo nome do pai e não tem Júnior no nome. E é porque ele é fã de Vini Júnior e Neymar Júnior. Por isso é Arroyo Júnior. Tem um JR ali na camisa dele e ele não tem isso no nome e não tem o nome do pai. É o Kenny Arroyo com a camisa 99, estreando pelo Cruzeiro no dia 15 de setembro lá em Salvador, diante da equipe do Bahia. Venda de ingressos para o jogo de domingo, hein? Final do Brasileiro Feminino, a venda tá muito boa. E bora lá colocar 20 mil torcedores no Independência, o duelo diante da equipe do Corinthians. Tá falado, pessoal? Um abraço, até a próxima. Vamos que vamos!